Salve, salve, galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez no nosso canal Cultura e muito mais. E hoje direto aqui da escola Marieta M, uma escola renomada de Santa Isabel do Pará. Agradeço desde já ao diretor, a coordenação, o corpo docente também que faz parte aqui da escola de ter cedido esse momento muito especial. E eu trouxe uma convidada assim, erudita, escritora, que tem larga experiência no meio educacional também e no meio dos adolescentes, faz parte da igreja, a Assembleia de Deus, e também veio fazer parte do nosso canal Cultura e muito mais, e falar dos seus livros. Se você quiser saber então um pouquinho desse nosso bate-papo aqui, fique com a gente até o final. Muito bem, então, para esse nosso bate-papo interessante, Rizomar, eu vi que você trouxe muitos exemplares assim de livros aqui, que daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho. E, Rizomar, eu sei que você dispensa a apresentação, mas para alguns inscritos agora, de outros estados também aí, que seguem, e só um adendo aqui também, Rizomar, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe, dê like. Por quê? Porque o canal Cultura e muito mais é feito especialmente para você que é amante da cultura. E olha que interessante, Rizomar, o nosso canal, eu fiquei sabendo aí, lá na Espanha, lá no Peru e lá no Equador já tem gente inscrita. Olha que felicidade, né? E eu pesquisando também alguns, onde alcançou os meus vídeos, até nos Estados Unidos também. Uma participação especial do meu amigo Juan, né? Dicas dos Estados Unidos, dica de viagem, né? Tal tudo. E aí chegamos à felicidade também, né? Concluímos que o nosso vídeo já está para os Estados Unidos. Então é uma felicidade assim, que não cabe no nosso peito. Mas Rizomar, chega, sem mais delonga, né? Vamos falar um pouquinho de você. A Rizomar, então, é uma pedagoga, né? E também tem especialização em gestão escolar e tem uma larga experiência no meio educacional. E é claro, é uma escritora assim renomada, né? E teve diversos livros e aí uns em processo de produção, outros já publicados, inclusive um foi, daqui a pouco você vai falar melhor disso aí, né? Melhor do que eu e tal. Foi feita exposição ali na feira, né, de livros, né, na feira Panamazônica do livro, né? Olha que interessante, né? Então, gente, eu estou diante de um monumento educacional, digamos assim, né? Então, Rizomar, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado por você ter assim aceitado de bom grado o nosso convite para fazer parte do nosso canal Cultura e muito mais. Boa tarde, professor Carlos, eu quero desde já agradecer pelo convite, quero dizer que eu estou maravilhada com esse momento, é um momento que a gente tem que abraçar a oportunidade e eu quero dizer que eu estou lisonjeada pelo convite, professor. E falando do livro, realmente está sendo algo inovador. Quando eu penso que o livro já está ficando adormecido, novamente ele ressurge. Inclusive agora a gente está no trâmite de formar a Academia Isabelense de Letras. Estamos nesse processo agora e está assim, algo que veio mesmo para motivar os escritores isabelenses. E ao falar dos livros, né, primeiro, como você falou, a minha formação, eu sou pedagoga, formada pela UEPA, Universidade do Estado do Pará, e eu fiz especialização pela UFPA, formada em gestão escolar. Também já tenho uma longa caminhada no meio educacional. O meu livro, na verdade, muitas pessoas perguntam para mim, o primeiro livro é Milagres entre Pequenos e Grandes Testemunhos. Muita gente pensa, é um livro evangélico, por eu ser evangélica. Ele não é totalmente evangélico, porque ele é para qualquer pessoa que se interesse, porque milagre todo mundo quer, quem não quer, né? E esse livro aí, ele foi lançado na Feira Panamazônica do Livro, em Belém, aí antes da pandemia, em 2017, e é uma longa história para se chegar. Se você quiser saber detalhes, é contado nele, você pode querer, como foi que a professora Rizomar começou a escrever, tem toda a história, qual foi o caminho percorrido até chegar nesse livro aí, que está aí com o professor Carlos. E esse primeiro livro, professor, ele foi lançado na Feira Panamazônica em 2017, nós já estamos em 2021, ainda estamos no meio de uma pandemia, estamos esperando realmente o milagre, dizer acabou a pandemia, todo mundo está esperando, e por isso que sempre que eu penso que ele está adormecido, ele ressurge. Por isso é um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse livro.
Muito bem, Rizomar. Inclusive, eu conversando com uma outra pedagoga também, né, Vanilde, que é muito também, bastante conhecido no meio educacional, aí, uma grande litúrgica também, né, que está muito envolvida na questão de livros. Ela havia tocado no assunto sobre o teu livro, né? Olha que interessante, né? Quando a gente menos imagina o teu livro está chegando, é um livro bastante badalado, né? Bastante badalado, e no meio evangélico também, povo que não é evangélico, né? Enfim, é o livro que eu, Cultura e Muito Mais, super recomendo para você, galera. Tá bem aqui, ó. E eu tô tendo o privilégio de estar tocando nele aqui. E você pode também, daqui a pouquinho a Rizomar vai te dar uma dica de como você pode adquirir esse livro aí. Pode chegar na tua mão também aqui, ó. Então, Milagres entre Pequenos e Grandes Testemunhos. Esse foi o teu primeiro livro, então, Rizomar. Conta um pouquinho desse livro pra gente, vai. Bem, esse livro, assim, a história dele é... Na verdade, o próprio tema já diz, ele é um milagre, na verdade. Eu costumo dizer que a pessoa que lê esse livro, se ela fosse realmente... eu costumo dizer, se você fosse amassar e espremer, nossa, eu sei que você sairia assim de uma forma transformadora. Tanto que eu digo que quando você lê esse livro, você não será mais a mesma pessoa, e é verdade. Então, esse livro nasceu no meio de um grande vendaval, no meio turbulento. Nasceu-se um momento muito difícil. Mas depois eu vim entender que era preciso, porque é bom você realmente falar o que você viveu. E esse livro trata, porque fala de histórias, são histórias, testemunhos são meus, alguns de amigos meus. Então todas as histórias eu estive presente. Então é algo bem real, algo bem assim vivido mesmo. E foi a forma que eu encontrei também de divulgar os grandes feitos, as grandes maravilhas que eu recebi do meu Senhor, que é o meu Deus, né? E é por isso que ele é um livro que, se você quiser saber mais detalhes, daqui a pouquinho eu vou deixar assim um pouquinho para você ficar com vontade. E ela já me prometeu aqui que não vai dar spoiler, viu, gente? Não vai ter spoiler. Então, se você quiser saber de fato, vai ter que adquirir esse livro. E com certeza o meu já está garantido aqui, né? E eu tô verificando também que tem outros aqui também, né, Rizomar? Daqui a pouco você vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Mas em especial também esse aqui, ó. Que me chamou a atenção, devido à minha área também, língua portuguesa, literatura, né? Leitura e Escrita Cotidiano de Letramento. Fala um pouquinho desse livro pra gente também. Bem, esse livro, Leitura e Escrita, ele veio de grandes experiências no meio educacional. Porém, olha uma coisa interessante para você que está nos assistindo. Esse livro, ele seria o primeiro a ser lançado. A minha intenção ao escrever, ele foi o primeiro, mas aconteceu uma situação em que eu não entendia muito essa questão de mídia, essa questão de computador, e não fiz backup. E perdi toda essa documentação desse livro. E nisso eu fiquei desestimulada, parei, fiquei triste. Mas aí depois eu vim entender porque eu tinha que deixar realmente ali no cantinho, porque o primeiro que teria que ser assim, fenomenal, teria que ser o Milagres entre Pequenos e Grandes Testemunhos. Então esse livro agora, na verdade, professor Carlos, ele já está em processo de diagramação, processo de final mesmo para ser lançado. E se Deus quiser, eu pretendo estar lançando ele. Quem sabe não vai ser lançado até na academia, já na nossa inauguração da Academia Isabelense de Letras. E ele está quase concluído, ainda não está bem, mas ele é voltado especificamente para ensinar, para despertar o gosto pela leitura. O objetivo maior dele é esse. Então esse aqui eu não posso falar muito, que ainda está em processo, então vou deixar ele bem aqui guardadinho no cantinho. Mas sim, voltando para o Milagres entre Pequenos e Grandes Testemunhos. Agora sim, você vai entrar na narrativa, falar um pouquinho, já vamos estar no âmago do livro, né? Vamos falar um pouquinho lá de que se trata de fato, o assunto principal disso, você já falou um pouquinho, né? Que trata-se de milagres, de testemunhos contados a ti, né, em outros momentos, por pessoas mesmo que viveram isso aí, né? Te legaram um pouquinho dessas experiências. Mas você elencasse algumas delas e falasse pelo menos só para aguçar ainda mais a nossa curiosidade, né? E eu já estou aqui agulhado para ler isso aqui de fato. Eu estou muito curioso para ler isso aqui, né? Então, nos fale um pouquinho, né? Bem, a gente sabe que um livro, o primeiro atrativo é a capa. De repente você pode até olhar assim, não te atrair bastante, mas quando você lê aqui, olha que eu vou ler um pouquinho para você, que diz assim:
Às vezes, escutamos muitas pessoas relatando que receberam bênçãos grandes na vida. Se sentem maravilhadas diante de tão grande dádiva. Sabemos que quando passamos por situações adversas, em muitos momentos pensamos até em desistir de tudo, pois achamos que não suportaremos, dói muito e as forças parecem se esvair. Mas é nessa hora que Deus vem e diz que nos conhece, sonda nosso coração e sabe das nossas fraquezas. No entanto, você precisou se humilhar e reconhecer a grandeza e a onipotência dele. E assim surge o milagre. Segundo o dicionário House, milagre significa, olha aí o que significa de acordo com o dicionário: acontecimento inexplicável pelas leis da natureza, acontecimento admirável, estupendo. Significa ainda ato fora do comum, ação inexplicável, ato extraordinário, ato sobrenatural. Então, o que significa? Que o milagre não se explica, pois não se pode fazer. Ele acontece através da nossa fé. E somente Deus que pode fazer. Então, para você entender do que trata, milagres entre pequenos e grandes testemunhos. Então, são pequenas histórias, mas que, na verdade, o que aconteceu através dela é muito grande. Na verdade, o professor disse que eu não ia dar o spoiler, mas esse aqui já está no mercado. Muitas pessoas já me procuraram, inclusive, para dizer... Não vai ser minha culpa, hein? Inclusive, muitas pessoas já me procuraram para dizer o que receberam através dele, pela leitura dele, inclusive, que eu já conto na segunda edição. Quer ver? Deixa eu mostrar só também rapidinho aqui a segunda edição. O segunda edição, que é Milagres, Reconhecimento e Gratidão. Nele já tem história de várias pessoas que, ao ler a primeira edição, receberam o seu milagre, tá? Então, o que trata, na verdade? Por exemplo, aqui eu conto uma história de quando foi descoberto, professor, que eu tinha nódulos nas cordas vocais. Olha aí esse milagre. Então, fala milagre de cura física, fala de milagre de cura espiritual, ele fala de milagre na área financeira, ele fala de milagres em várias áreas, né? E, por exemplo, voltando para a história dos nódulos, em 2001 eu recebi um ultimato do médico Torrino, falando que ou eu parava de falar, e eu adoro falar, todo mundo sabe disso, né? E ou eu parava de falar, se eu não adormecesse, vamos dizer assim, a minha voz, eu perderia para sempre. Mas como eu creio nesse Deus que eu falei, que Ele é o realizador de algo extraordinário, sobrenatural, eu me entreguei. Eu me entreguei, me dediquei a buscar esta cura. E eu conto justamente como foi que tudo aconteceu, o caminho que eu percorri, que não foi fácil. Se alguém perguntar, foi fácil? Não foi fácil. Foi rápido? Não foi rápido. Mas foi muito maravilhoso ao receber esse milagre. Esse é um exemplo de cura física, entre outras, né? Eu conto também aí uma história de uma certa mulher. Eu conheci essa mulher quando eu era... eu estava saindo da infância, indo para a adolescência, eu acompanhava minha mãe. E eu conheci esta senhora que contou essa história também, que eu conto aí, que ela, não é spoiler, porque já está no mercado, né? Todo mundo já leu, só falta você que ainda não adquiriu. Então, eu ouvi ela contando que ela morava sozinha, e todas as vezes antes de dormir ela orava. Ela pedia a Deus que a guardasse, colocasse os anjos ao redor, que Deus lavasse ela com o sangue dele, que protegesse dessa forma. E certo dia ela estava varrendo na frente da casa dela e um moço para na bicicleta meio amedrontado, pegando nela, tocando nela para ver se ela era real. E perguntando, ela se assustou com aquela atitude. Imagina, você varrendo à frente da sua casa, alguém para de repente querendo pegar, tocar em você. Tu já pensou? Ela ficou estática. E ele foi e disse, não, eu quero ver se você realmente é de verdade, porque ontem eu entrei na sua casa para lhe assaltar, olha só, para lhe assaltar. Quando eu entrei no seu quarto, você estava toda ensanguentada em cima da cama. Quando eu vi aquela cena, eu, olha, mais que depressa, fugi porque eu ia levar a culpa. Como é que eu entrei e matei essa senhora, né? E agora eu vi a senhora varrendo a casa, como é isso? Aí ela lembrou, ela disse, não, foi o sangue de Jesus, porque todas as vezes, antes de dormir, eu peço que Ele me lave com seu sangue, que Ele me proteja e me guarde. E sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ela disse que ele se tornou um dos grandes pregadores e por onde ele andava, ele conta essa história. Para que milagre maior do que esse que essa senhora recebeu? E ele recebeu o milagre da salvação. É verdade, professor? Está escrito no seu livro. Está escrito. Olha que interessante. Eu estou viajando aqui só de ouvir, imagine eu lendo esse livro aqui. Estou arrepiado com as suas histórias. E eu creio que você, com certeza, está muito curioso também saber dessas narrativas que está contido nesse livro.
E se você quiser de fato adquirir esse livro, tem algumas plataformas que já está disponível, né? E eu gostaria que você me falasse também isso aí. E eu creio que esse nosso bate-papo aqui, nós passaríamos aqui o restante do dia falando e tal, mas infelizmente já estamos aí na reta final, né? E temos, infelizmente, o tempo é contra nós quando estamos fazendo alguma coisa boa, né, professora? Então, mas galerinha, você esteve com a gente aqui até o finalzinho. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Se você gostou de fato, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe. E agora fala pra gente como é que eu posso adquirir esse livro. Muito bem. Este livro, primeira edição, se você quiser adquirir, eu já tenho alguns exemplares, chegaram para mim, mas você pode adquirir também na CPAD em Belém, que fica lá na 14 de março, que é Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Lá tem este aqui, primeira edição. O segunda edição, professor, este aqui, que é Milagres, Reconhecimento e Gratidão. Essa segunda edição, na verdade, tem as histórias daqui com um acréscimo de mais um testemunho que toda a população, vamos dizer assim, soube, que foi a história do meu irmão Jorjão. Todo mundo soube que foi pedido doação de sangue. Ele nasceu novamente, eu conto aí. E também eu conto nesse outro, segunda edição, a história de 3 pessoas que receberam o milagre depois que leram a primeira edição. Então, se você quiser adquirir este aqui, você pode comprar pela Wiclap. A Wiclap é uma plataforma, você compra pela internet, é tudo pela internet. Eu não tenho acesso a nada, tudo é você. Daqui a pouquinho o professor Carlos vai deixar o link, você clica e você adquire através do link, vai chegar na sua casa pelo correio. E o outro letramento ainda vai ser lançado, então isso eu não posso falar muito sobre ele. Muito bem, então, professora, foi muito bom ter você com a gente aqui no nosso canal Cultura e muito mais. Com certeza veio a somar com o nosso canal e o nosso canal ganhou um brilho a mais. Galerinha, então se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar bem aqui na descrição o link, você entra lá, é facinho, você entra lá, clica, pronto, você preenche alguns dados, coloca o teu endereço, vai chegar na tua casa tranquilamente. Então, Rizomar, grande escritora, o que o povo deve fazer para assistir esse vídeo e ter mais conteúdos assim? Para você assistir... Olha, agora eu e o professor Carlos estamos numa parceria muito grande, né? Eu vou estar indicando tudo para ele, meu Face Riso Braga, no meu Face sempre, no meu Face também você tem acesso, porque além disso, professor, eu também faço arte, não só questão de escritora, eu faço arte com papel e também eu vou no meu Instagram, que é arte.epapel, também é divulgado lá meus livros também pelo Instagram. Tem também o link da Wiclap, se quiser adquirir por lá, e eu vou estar divulgando também o canal do professor Carlos no YouTube, que agora nós somos parceiros, né, professor? E escritores que futuramente também esperem, tá? Muito bem, então. Rizomar, e o que o povo deve fazer para assistir esse nosso vídeo? Bem, para assistir é só se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todo dia sempre tem novidade, e também dar o like. Esse like é muito importante para o YouTube, porque o YouTube vai dizer que é muito importante esse tipo de conteúdo. Venha com a gente então.